Olá, eu me chamo Renata e nós fizemos o trabalho em dupla, eu e a Jéssica. Esse trabalho é o projeto de ensino de educação e a gente fez a área de concentração, metodologia de ensino. E o nosso tema é o uso de telas na formação dos bebês. A gente escolheu esse tema como justificativa por compreender a importância do uso de tela na formação dos bebês e, para entender melhor, buscar o desenvolvimento que vem através disso. O objetivo do nosso trabalho é compreender a vivência na educação infantil, entender essas abordagens no dia a dia, quando os bebês estão lá na creche, lá no NEM, né? Eu trabalho em NEM. Então, saber se essas mídias sociais, se elas têm lado positivo e negativo na formação desses bebês. Com isso, a nossa questão, problema, seria entender se há lado positivo e negativo na formação do bebê com as mídias sociais. Será que a gente dando o livre acesso, será que precisa de horário para limitar o horário para o bebê estar assistindo? Será que seria ideal o bebê já no seu processo de formação estar sendo inserido, incluído nessas mídias sociais, né? A gente vai ver isso durante o projeto. Como mencionado lá na justificativa, o nosso trabalho ele apresenta a importância do uso de tela na formação dos bebês e como a tecnologia ela vem influenciando no desenvolvimento na infância, né? Porque do 0 a 3 anos é o período no qual a criança começa a se entender e entender as coisas ao seu redor. E o uso de tela, infelizmente, ele está tomando conta da vida social. E hoje, muitas das crianças têm acesso a isso e muitas delas também têm o seu próprio celular. Então, ela acaba deixando de aprender muitas coisas para ficar ali vibrada no celular, né? Onde acaba, muitas vezes ajuda, só que acaba influenciando um ponto negativo, né? Então, eu vou falar o início da fundamentação teórica, que é a parte onde fala sobre a história. Antigamente, antes do século XIX, as mães, elas ficavam em casa, né? Enquanto os pais eram os provedores do lar. E a mãe ia para a roça, mas levava todas as crianças juntos. E naquela época não existia a creche, né? Os NEMs, não existia a educação infantil. Existia sim uma pessoa cuidadora que cuidava de criança, né? Caso a mãe fosse trabalhar, a mãe ou os pais, né? E no século XIX, aonde começou a industrialização, essas mães precisavam ir trabalhar. E aí não tinha onde deixar suas crianças. E começaram a deixar nas cuidadoras. E essas cuidadoras, elas faziam o papel de assistencialismo, de só do cuidar, né? O cuidar da criança, dar alimentação, dar banho. Não existia um educar, né? No caso, é mais o cuidado mesmo. E com o tempo veio a Constituição, né? Em 1988, e em seguida veio a LDB, a Lei de Diretrizes Bases, né, em 1996, aonde tem finalidade que o desenvolvimento que criou-se a educação básica. Então, criou-se a educação básica? Não.
A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, de 1996 para cá, são poucos anos ainda que estão existindo a educação infantil. Então, ela está em constante processo, né? Então, como vou dizer, e esse artigo 29 tem como finalidade está o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando com a família. Então, a partir daí, a educação, ela se vê como o educar e o cuidar. O que seria o educar e o cuidar? Estar usando o pedagógico com esses bebês, né? Esses bebês, eles estão em formação. Então, o bebê, ele precisa ser conversado, comunicação oral, com as atitudes comportamentais, e brincar, né? Brincar na ludicidade. Sentar, brincar com eles, brincar de comidinha, de fazer comidinha, de brincar de carrinho, fazer a gesticulação brum, brum, brum. E isso é o educar e o brincar. Quando chamar para trocar a fralda, vem fulano, vamos trocar a fralda com a prof? Vem aqui, vamos deitar aqui. Agora a prof vai passar o lenço umedecido. Agora a prof vai fazer isso, vai tirar todo a tua fralda suja. Agora a prof vai limpar e agora a prof vai trocar. E conversando com esse bebê, porque esse bebê, ele é um ser que ele tem suas vontades, né? Ele só não fala, né? Mas com o tempo, com as professoras e com as famílias falando, esse bebê ele vai se aprimorar na linguagem oral. Então, a educação infantil veio para potencializar aquilo que era feito no passado, que era só a questão da higiene, de dar comida, de banho, e no caso meio que remoto, né? Assim, como é que eu vou explicar? Tipo, pegar, levar, pega a criança de volta, né? Como se fosse um robozinho, vamos dizer assim. E hoje em dia a gente vê esse ser, né, esse indivíduo como um bebê que tem suas vontades, que tem seus pensamentos, né, seus desejos, às vezes diz o não, né, e a gente pode, não deve compreendê-lo, né. Ali na citação, o Forato menciona, né, que a Academia Americana de Pediatria ela recomenda que o tempo limite de uma criança de até 5 anos seja apenas 1 hora por dia. Então, é necessário limitar o uso de tela, né? Porque uma criança que passa mais de 4 horas na frente da TV, utilizando o celular, ela pode acabar apresentando algum atraso, tanto na fala, quanto na coordenação motora, na comunicação, acaba não lidando com as suas próprias frustrações. Então, é importante utilizar outros caminhos para entreter a criança. Fazer uma brincadeira, ler um livro, colocar uma música para ela dançar, ou utilizar essa tecnologia para manipular de uma forma positiva. Então, é importante que a gente utilize outros meios para distrair as crianças, né? Para que elas saiam um pouco do foco ali da TV, do celular, porque de alguma maneira isso vai afetar futuramente elas. Pode ser que acabe afetando de uma forma positiva ou né, mais pro lado negativo. E eu vejo muito no meu dia a dia ali que por mais que a gente limita o uso da TV ali, do desenho, acaba afetando eles de alguma forma, principalmente os bebês de até 2 anos, né?
que eles, assim, têm um momento do soninho deles e eles simplesmente eles não querem mais dormir, não querem mais fazer nada, não querem comer direito, porque sabe que após o almoço vai ter uso do desenho. E acaba prejudicando eles até nessa parte, né, do descanso ali, porque o foco deles é o desenho. Então, vou falar sobre a metodologia. O nosso trabalho foi de várias pesquisas, né? Esse assunto, ele é um pouco novo, né? Porque a tecnologia de mídia social, ela está avançando cada vez mais. E com isso, vamos dizer assim, 5 anos para cá, que as crianças estão tendo mais, não é domínio, elas estão com mais tá mais no cotidiano dela o uso do celular, porque as famílias elas têm acesso ao celular e por muitas vezes ficam ali rolando rios, mídias sociais e enfim. E a criança tá ali e ela vai ver aquele objeto. O meu pai e minha mãe gostam, eu também gosto, né? Então faz parte do cotidiano familiar. Mas na educação infantil, a gente precisa que aquele espaço seja qualitativo para aqueles bebês. Ou seja, usar musicalização, instrumentos musicais, trazer loucinhas, trazer bonecas, trazer brincadeiras lúdicas para os bebês, fazer um circuito de almofadas, caixa de ovo, colocar a caixa de ovo. Eu fiz esses dias na sala, coloquei a caixa de ovo, a bandeja do ovo, né? A bandeja de ovo espalhada na sala e fui colocando o meu pé em cima e eles foram sentindo, foram colocando o pé deles. Alguns não quiseram tirar o sapato e tudo certo, outros já tiraram, ficaram sem meia. Então, a educação infantil, a gente tem que propor isso para as crianças. O uso de telas no ambiente escolar deveria ser bem pouquinho, né? Tipo, no cotidiano, nada. Mas, assim, uma vez ou outra esporádico, né? Que seja de forma formativa. Que seja algo não de mídia, assim, galinha pintadinha, patati patatá, e sim algo da nossa cultura, né? Tem aí o boi de mamão da nossa cultura de Florianópolis. Com isso, o Parafraga, ele diz que é preciso orientar também esses pais que às vezes pensam que os conteúdos da mídia irão refletir na visão e aprendizagem da criança, quando na verdade será outro processo. Quanto mais tempo exposto a essa criança a estar, então, quanto mais exposto o uso de telas desses bebês, menos é o tempo social, estar com a família, no tempo de qualidade, no tempo de estar brincando ali com a família, né? Mas isso é só questão de orientar as famílias. Porém, nem todas vão atender ou entender, né? Que quem tem que entender mesmo somos nós, profissionais da educação, professoras, né? Entender que na sala de aula precisamos diminuir ou não ter o uso de telas em sala a todo momento ou na rotina sempre. Com isso, a recomendação do tempo de tela, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, diz que 0 a 2 anos não tem necessidade de estar na frente de uma tela. E de 2 a 5 anos, 1 hora por dia é o suficiente. E de 6 a 10 anos, até 2 horas por dia. E de 11 a 18 anos, até 3 horas por dia, né? Então, quanto menos o uso de tela, quanto menor tempo ficar na frente de uma TV, de um celular, tablet, enfim, melhor para a criança, né? É isso. Conforme ele é apresentado no nosso trabalho, tem uma citação que Furato diz, né, que é muito que a gente
passa no dia a dia, né? Que o uso de tela ele é muito simples e a maioria das famílias utilizam isso para que as crianças fiquem mais quietas. Só que na verdade o uso excessivo ele tá prejudicando de alguma forma, né? Então é sim essencial limitar esse uso de tela para que não ocorra nenhum atraso futuramente. Então tem muitos estudos apresentados também que o uso de tela sim traz pontos negativos e não só para as crianças, né? Assim como para nós adultos, acaba prejudicando bastante, que tira muito nosso foco. Bom, agora eu vou estar passando a palavra para minha amiga Renata. Então, nas considerações finais, a gente percebe que há muitos estudos em relação à formação dos bebês, o desenvolvimento deles com esse uso de telas cada vez mais frequente, cada vez mais cedo para esses bebês. Há vários estudos, né, e ainda vão vir mais, porque é o assunto, né, desses últimos anos, quando o bebê ele fica muito tempo na tela, e depois que tira, acaba ficando irritado, né, porque a tela ela acaba, não a tela em si, mas o desenho, a animação ali, acaba entretendo a criança, né? E então ela se sente irritada se tiram dela, se não avisam e tudo, né? Então, as nossas considerações finais é que na educação infantil que seja cada vez menos o uso de telas na rotina dos bebês. É importante isso. Isso vai diminuir a irritabilidade deles, vai diminuir a questão ali da visão, né, da dificuldade da visão, da concentração, da motricidade, porque os bebês estão ali não só para ser cuidados, mas também para aprender, né, diante da rotina, a falar, se expressar, chorar, né, beber aguinha, tomar autonomia de sentar na mesa do refeitório, comer, nesse sentido, assim. Então, foi interessante esse estudo pra gente. Isso é um assunto que eu gosto, né? Porque relato da minha filha é que desde pequena, ela tem 10 anos, né? Naquela época não tinha nem WhatsApp, né? Naquela época só tinha o celular mesmo, que a gente conversava através do SMS. Então, já naquela época, eu já não quis estar incentivando a minha filha e estimulando ela a estar em frente às telas, né? Sempre fui da negação. Com o tempo, fui amadurecendo e percebendo que não é eu tirando por completo, não colocando no dia a dia, mas sim que eu posso até colocar uma vez ou outra, porém que seja formativo esses vídeos, né? Que não seja só por assistir, só para se entreter, até porque isso deve ser a família, né? A brincar como era antigamente, né? Então, os celulares, os tablets, os computadores e televisão, eles de certa maneira contribuem, porém para os bebês acredito que não contribuem. Então é isso, o nosso trabalho fica por aqui e até mais.